E ela recebeu uma denúncia. E a vigilância sanitária foi lá e fechou o gabinete optométrico. Aí ela ligou. Só que, claro, nos grupos de WhatsApp já estava a informação de que o conselho não faz nada, né? A entidade de classe não faz nada. Aí ela ligou, eu falei, olha, me manda o número do procedimento. Olá, senhoras e senhores, eu sou o João Adriano do JJCast, mais um episódio aqui hoje com duas pessoas muito bacanas e a gente vai ter um assessoramento jurídico hoje e eu espero que esse bate-papo aqui com as advogadas aqui presentes seja muito esclarecedor para quem nos ouve e é uma oportunidade única, a qual elas vão elucidar alguns fatos, algumas curiosidades, vão mostrar a trajetória delas dentro da entidade, né? E a trajetória delas como advogadas também. Estou aqui com meu parceiro Johnny. Bom dia para todos. Aqui é bom dia ainda, né? Não sei que horário que você vai nos assistir aí. Doutoras, sejam muito bem-vindas, né? Doutora Mábila e doutora Marina. Não esqueço mais o nome, viu? E para nós vai ser um prazer imenso aprender um pouquinho mais sobre a nossa profissão e a profissão de tantos que vão nos ouvir e, mais importante, até os que não são da profissão, para terem clareza, né, do que é a profissão hoje aqui no nosso estado, no nosso país, né, o que a gente pode aprender e como é que está esse crescimento nosso, né, perante o Brasil inteiro, perante, né, esse nosso país que precisa tanto dessa nossa profissão, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a palavra é de vocês, tá? Queremos realmente que vocês tenham essa liberdade de poder falar aquilo que é importante para quem está nos ouvindo hoje, tá bom? Podem começar, doutora Mábila. Isso, a doutora Marina, né? Vamos começar. Se apresente, doutora. Meu nome é Mábila Bretas, sou assessora jurídica da CROSC, né, da Câmara Regional de Ótica e Optometria do Estado. Hoje a gente está na luta, na busca, na defesa das duas categorias que são fundamentais para a gente, que é a ótica e a optometria. E eu acho que era isso. Doutora, se apresente aí para as pessoas. Me fala o que você faz de tão especial para a nossa categoria. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer em nome do nosso escritório o convite. Eu acho que são podcasts como esse que fazem a nossa profissão crescer, a gente trazer mais informação de uma forma mais clara e mais simples para que as pessoas também entendam, né, o papel tanto do optometrista quanto do ótico. Então, eu sou Marina Soro, sou advogada, sou assessora jurídica da Câmara Regional de Ótica e Optometria aqui do Estado. É para contar já a minha história? Sim, já deve. Pode começar já. Aqui é um bate-papo, essa é a parte boa. Aqui não é entrevista, isso, aquilo. Não, o podcast, a ideia dele é entretenimento, é liberdade. É estar divulgando o seu conhecimento, sua história, falar as pessoas conhecerem, se identificarem, comentarem e, se possível, impulsionar e mandarem para todo mundo, né? Que é o que a gente quer. Então, a gente sempre gosta de contar como que nós entramos na profissão. Nós não somos só advogadas, nós somos familiares de optometrista, né? Eu sou sobrinha do Rua Bretas, quem não sabe. Então, desde os 10 anos eu convivo com a profissão, vejo, né, todos os desafios, participei de várias viagens com ele, fazendo os atendimentos, participando de aulas. Então, a gente consegue ver que a realidade é muito além do que aquilo que se divulga. E numa época que era algo tão desconhecido. Então, comecei já trabalhando, observando como que ele atuava enquanto optometrista. No final da minha faculdade, estava estagiando no Ministério Público. Nessa época, o Rua já havia assumido a entidade. E aí ele precisava de um rosto desconhecido para atuar como paciente, né? Verificar algumas situações que teria que passar como se fosse um consumidor para verificar o que estava acontecendo em ramos óticos e optométricos. E aí eu comecei a embarcar nessa jornada, por já saber como funcionava o protocolo Você do tinha atendimento. Que idade?
Quando você começou a ingressar nesse mundo aqui? Olha, será que Pergunta de podemos casa. falar de idade? Mas eu acho que é em torno dos 20, enfim, 22, 23 Olha anos. só, Né? Então, né? assim, ele precisava de alguém que passasse pelo atendimento e conseguisse já dizer o que foi feito baseado nesse conhecimento específico da profissão. Perfeito. E aí, no outro ano, eu acabei me formando, enfim, nem pensava em trabalhar com essa parte da entidade. E acabou surgindo o convite. Nós começamos a fazer alguns trabalhos individuais, porque justamente não tinha profissionais da área jurídica que conheciam a profissão, que poderiam fazer essas defesas. Perfeito. Tinha uma assessora, uma advogada que, na época, se disponibilizava a fazer esses trabalhos, mas ela não entendia muito bem o que era optometria. Então, é muito difícil para quem não convive, para quem não foi consultada, para quem não sabe das particularidades, defender uma profissão que não tem familiaridade. Então, nós começamos a trabalhar nessa defesa. E, no início, quando nós começamos na entidade, surgiu um convite, algo bem pessoal. Uma amiga minha era conhecida de um oftalmologista na minha cidade, e ele tinha um consultório particular e também atuava na policlínica. E a esposa dele, que era secretária, ia fazer uma viagem, enfim, e ele precisava de 2 pessoas para auxiliar ele. E aí essa minha amiga falou, olha, você é de confiança, eu sei da tua competência, será que você não aceita o convite de trabalhar como assistente do oftalmologista? Olha isso. E só para destacar, a Policlínica, Sistema Único de Saúde. Só para Então- deixar claro, até para que vocês entendam como surgiu a história do escritório e o porquê que a gente faz muitos atos, né? Sim, sim. E aí foi um trabalho bem interessante, conversei com o Juan, ele falou, não, olha, eu acho que é muito válido a gente olhar esse outro lado, né? Olhar essa outra realidade, o que eles pensam, o que eles falam, né? Como que eles agem sobre esse prisma de, talvez, olhar com olhos de quem não conhece, de fato, a optometria. Então, foi um trabalho bem enriquecedor. Existem muitos questionamentos também sobre o atendimento do oftalmologista. A forma que ele entende do que é a optometria é algo muito distorcido e é isso que ele acaba passando para a população. Então, quando uma pessoa, um paciente que era atendido por ele, comentava, o último óculos que eu fiz foi com um optometrista, eu fui consultada já por um optometrista, recebi um encaminhamento de um optometrista para vir até aqui, a conduta dele, a abordagem dele, assim, mudava de uma forma triste, porque quem acaba saindo prejudicado é a população. Exato. Justamente por essa, talvez, uma Muitas vezes briga. ele enfim. é um oftalmologista e, particularmente, ele não conhecia, né? Não conhece a optometria. Né? Ele não consegue observar que nos países mais desenvolvidos, no mundo afora, a optometria é aceita, né? É uma profissão vigente, digamos assim, né? E que trabalha em conjunto. Justamente. Então, foi bem importante para a gente entender que também o oftalmologista ele não sabe do verdadeiro papel do optometrista. O que ficou claro foi isso, assim, eles não entendem, eles acham que a mera refração, eles não entendem a importância dessa atenção primária que não é a área deles. Eles tratam doenças. O optometrista não trata isso. Ele é a Exato. porta de entrada, né, do atendimento visual. Então, foi bem importante esse trabalho para que a gente conseguisse também somar no nosso trabalho da entidade, na defesa desses profissionais, verificar quais documentos que os optometristas estavam emitindo que poderiam trazer prejuízos, porque eu acabei me deparando com alguns atendimentos que os pacientes chegavam com esses encaminhamentos. Então, todo esse trabalho, toda essa experiência que nós tivemos na nossa vida pessoal acabou contribuindo nesse trabalho que nós fizemos na entidade. E aí estamos aqui há 7 anos defendendo os interesses. Eu costumo dizer que às vezes a gente faz algo na nossa vida que a gente não entende por que está fazendo aquilo, mas que lá na frente vai se ligar, né? Eu costumo dizer também que Steve Jobs e o Bill Gates, né? Na época, Steve Jobs não gostava de uma matéria da faculdade dele e foi fazer caligrafia para compensar aquela matéria. E num bate-papo entre os dois, ele falava sempre que a Apple tinha a letra mais bonita que o Windows. Então, era devido àquela história que ele se conectava. Conta um pouquinho de você. Então, a optometria surgiu na minha vida quando eu casei. Você Só casou quando duas casou. vezes. E pasmem. Você casou com o Juan e casou com a optometrista. E pasmem, aos 17 anos. Olha só. isso. E aí nós casamos, né? O Juan já tinha a atividade, a profissão de optometria. Montamos nosso consultório. Comecei a trabalhar com ele
como secretária, afinal de contas era muito novinha, ainda não tinha formação. Sim. E como o consultório estava indo muito bem, graças a Deus, a gente pensou em expandir, pensou em ampliar. E por que não abrir uma ótica, já que estávamos, né, no mesmo ramo, automaticamente, por ser secretária dele, acompanhava muitos casos. E é bem interessante essa passagem. Aí, quando a gente resolveu expandir, vamos abrir uma ótica. Começou a vir um direito aí na nossa vida. Temos que preencher os requisitos para abrir um estabelecimento óptico, certo? Quais são? Precisamos de um técnico responsável. Ok. Fui lá, fiz o curso de técnica em ótica e optometria. Tenho a formação. No final do curso, já estava pensando numa graduação, né? Afinal de contas, era uma profissional de nível técnico. No ano seguinte, iniciei a faculdade de Direito. Estava cursando e auxiliando automaticamente o Juan. E no último ano de faculdade, engravidei. Veio a nossa pequena. E 2013, quando concluí, foi um ano decisivo para a gente. E eu acredito que muito marcante, tanto que é o que você acabou de falar. Tem algumas coisas que a gente não sabe o porquê e no final depois entende. Você liga as coisas. A gente passou por aquela dificuldade que o Juan destacou para vocês, que o nosso consultório foi fechado, que nós tivemos alguns tristes, né, episódios. Ele segurou sozinho a bronca, porque eu estava na minha fase de amamentação. Uhum. Mas, de qualquer forma, depois que nós tivemos, né, conversamos e verificamos toda a problemática, precisamos resolver. Contratamos um assessor jurídico. E, assim como todo e qualquer processo, não se resolve de um dia para o outro. Ele tem as suas fases, ele tem essa demora que, muitas vezes, para a pessoa que não tem um entendimento, desgasta, é desconfortável. E eu me recordo que eu acredito que foi o ponto crucial. Eu me recordo que o Juan perguntou para o advogado: e aí, doutor? Como vai ser? O que o juiz pode decidir? E se acontecer um cenário negativo? E se acontecer um cenário positivo? O que pode acontecer? Ele olhou e disse, com essas palavras: eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho. E ali foi a virada de chave. Ali eu decidi que eu ia defender a optometria. Claro, inicialmente, defender a optometria do meu núcleo familiar. Uhum. Mas ali eu decidi que a faculdade de Direito, assim como o curso de técnica em ótica e optometria, ia me dar todo o suporte para defender o meu núcleo familiar. E foi o que eu fiz. É muito interessante essa situação, assim, ó. Muitas vezes a gente observa... Você que está nos assistindo, que vai ver esse podcast aqui, você pode observar que muitas vezes até a própria mulher se torna uma leoa, né? Normalmente no mundo animal é a mulher que caça para o homem comer. E aqui a gente pode observar que uniu-se duas forças muito bacanas. E a gente que hoje é optometrista, particularmente eu só agradeço. Por quê? Porque vocês enfrentaram um caminho bastante árduo. Sim. Vocês tiveram inúmeros problemas, onde você fez direito e você, por defender a sua família, na verdade você vai defender todas as nossas famílias. Sim. Entende? Então o trabalho seu hoje não é único, exclusivo, pequeno. É um âmbito extremamente gigante. Sim. E de antemão quero te agradecer por essa amplitude. Você poderia simplesmente se acomodar e ficar pequeno, né? Não, eu vou defender apenas isso aqui, que é o meu interesse. Particularmente, te agradeço por você defender e devolver para a gente aquilo que você buscou se orientar e devolver para a sociedade, eu digo até alcançando as pessoas que hoje fazem uso do optometrista. Sim. Entende? Que as pessoas muitas vezes não enxergam a amplitude dessa ação que você teve. De dizer, eu vou defender a minha família, mas a tua família ficou grandinha. Ficou bem grande. Eu sempre digo que as palavras dele foi literalmente uma virada de chave.
foi você precisa fazer algo. Porque, como eu disse, eu auxiliava o Juan como secretária e automaticamente via os casos e via o quanto ele estava auxiliando os pacientes. Eu digo que o optometrista, além de ser um profissional primário da visão, ele tem muito a acrescentar na saúde das pessoas, porque ele não faz encaminhamento somente para o oftalmologista. Ele encaminha para o cardiologista, para o endocrinologista. Nós temos tantas outras áreas que são afetadas por um exame de visão que não tenha uma qualidade, né, uma ótima qualidade. E é a partir dali que eu comecei a entender muitas coisas. Dou um exemplo que eu gosto muito de falar, que é sobre a lente de contato. Eu não conseguia entender que um paciente se dirigia até o consultório do Juan, ele fazia os testes e ele queria comprar as lentes de contato. E o Juan não indicava. Olha, o seu caso não é caso de lentes de contato. Eu dizia, mas como assim? Como secretária, né? Ele quer fazer o exame, ele fez o exame. Ele tem dinheiro para comprar as lentes de contato, mas o Juan não, né, no caso específico, verificou que não havia necessidade ou, de repente, não teria qualidade, né, para o uso de lentes de contato. E aí, claro, o curso de ótica, de optometria, foi primordial para entender o porquê, né? Então, eu acredito que esse método de formação, que primeiro inicia-se com técnica em ótica, depois técnica em optometria e depois bacharel, é o caminho correto que todos deveríamos trilhar. Esse caminho deveríamos trilhar. Porque, às vezes, a gente pensa muito com aquela situação, pensamento de comerciante, né, de empresário. Não, mas por que não vender, né, se a pessoa tem o valor? Então... Até porque, se a gente parar para pensar, a internet hoje vende tudo. Então, uma pessoa usa óculos, mas quer usar lente de contato. Eu peguei um caso esses dias atrás na loja. A pessoa já usa... Não, foi lá, fez a consulta, vai ser o óculos, foi comprar o óculos. Ah, mas eu queria ver lente de contato também. Né? Já era uma pessoa já que usava progressivo, né? Uma presbita. E daí tem toda aquela situação. Vai fazer que tipo de técnica de lente de contato? Monovisão? Lente de contato multifocal? Daí ela, mas eu já usava lente de contato. Então alguém já te ensinou a usar. Não, eu comprei na internet. Certo. Por que você deixou de usar? Não, começou a me incomodar, já não estava... mas não te instruíram, então, como que fazia o procedimento de colocar, procedimento de tirar, protocolo de higienização, todo o cuidado, né? Quanto tempo se utilizar, quanto tempo se descartar, quanto tempo refazer, qual tipo de lente de contato tu comprou, qual material, qual isso, qual aquilo outro. Quando eu comecei a indagar, ela foi só me olhando assim. Foi entendendo o processo, né? Tentando perceber, meu Deus, eu não sabia de nada disso. E eu falei, pois é. E corria um risco gigante. Sim. É que, na verdade, é um processo... olhando de fora, o leigo, ele acha que é simples. Eu uso óculos, eu posso colocar lente de contato. E não é. Que nem, eu digo que eu vivenciei isso no consultório, porque eu também tinha esse pensamento. Se a pessoa quer, por que não? Não é. Não é tão simples, Não é né? tão simples. Cada pessoa tem uma situação fisiológica. E é justamente esse trabalho que nós fazemos na entidade. Assistir os profissionais para que eles disseminem o que é a optometria, para que eles esclareçam a importância para a sociedade, para os pacientes que entram até lá. Então, o optometrista é o maior disseminador da sua profissão. E nós conseguimos já mudar muito dentro desses 7 anos esse cenário, justamente orientando o optometrista a ele esclarecer, a ele trazer informativos dentro do seu gabinete optométrico do que ele trabalha, justamente para conseguir diferenciar, é o doutor, é o oftalmo, é o oculista. Não, ele é o profissional de atenção primária da visão, ele não trabalha com doenças, ele não faz exames invasivos, são totalmente observativos. Exato. Só que as pessoas não entendem, ele não vai pingar colírio, ele não vai dilatar, não. Só que isso tem que partir do próprio profissional, ele tem que ser o maior divulgador da profissão dele. Nessa situação, eu acho interessante que uma boa parte dos pacientes, quando termina, eles perguntam assim, doutor, quando eu tenho que voltar? Daí eu falo para eles assim, no meu laudo eu escrevo ali, 6 meses. Nossa, mas por que tão pouco assim?
Aí eu explico da seguinte forma. Quando você entrou aqui, eu te fiz inúmeras perguntas, quis saber da tua saúde, eu observei inúmeros, eu te fiz vários exames, fundo de olho, te mostrei imagens, né? Dependendo do equipamento que o profissional tem, ele consegue mostrar para o paciente ou a suspeita. Se você observar, desde a hora que você entrou, que eu peguei na sua mão, né, e a gente foi conversando, eu fui observando tudo a respeito da sua saúde, né? Diferentemente de você sentar aqui, eu pedi para ver as letras, né, e para você me dizer quais eram as letras. Então, basicamente, eu fiz um exame geral de saúde ocular. Se você observar, aí às vezes eles complementam. A tua consulta demorou muito mais do que em outros profissionais. Eu digo, então, é por isso que eu quero que você volte daqui 6 meses. Por quê? Porque eu não faço só o exame das letrinhas. Eu observo todo o teu estado de saúde. Inclusive, te perguntei coisas referentes que não eram relacionadas aos olhos. Como o que você fazia na sua prática diária, de que forma, onde você sente maior dificuldade. Entende? Então, tudo isso está atrelado ao exame primário da visão. E aí ele fala, é verdade, olha que bom, vou indicar para meu pai, minha mãe, meu filho, meu cachorro. Então, o que você vem falando é o que realmente eu faço dentro do meu gabinete, né? E na frente da minha mesa tem o meu nome e está escrito em letras garrafais, optometrista. Uma placa assim como essa nós temos do JCast. Porque a pessoa vai olhar ali, opto, o quê? Exatamente. E essa parte é muito importante para elucidar, entende? E explicar realmente que as duas profissões se complementam, sim, que não são inimigas, né? E que um cuida da parte patológica, mas também sabe fazer a parte refrativa, e o outro consegue encontrar sinais e sintomas de patologias, né? Só você falou, né, que o optometrista encaminha para outros profissionais. Sim. Teve um caso que eu encaminhei para uma psicóloga. Olha só. Entende? Por quê? Porque na hora que eu estava conversando com a menina de 10 anos, eu geralmente para criança eu pergunto direto para ela, né? Ela tem entendimento. E a mãe a todo momento fazia um corte. Ai, não por isso, ai, não por isso. E aí ali eu entendi que existia uma competição entre as duas, sabe? E aí a menina às vezes falava mais alto e eu via aquela situação. Então daí eu pedi para a menina ficar brincando com a minha caixa de prova lá, e eu chamei a mãe e expliquei essa situação. Eu falei, olha, se você tem acesso à psicóloga, o SUS pode te fornecer isso também, então o ideal é, talvez você não esteja vendo, porque você está junto nessa situação. Mas você como mãe, eu estou te orientando. Se você não sabia que você precisava ir numa psicóloga até hoje, tudo bem. A partir de hoje você sabe que precisa. Porque eu estou observando que dentro do teu âmbito familiar, a visão, plano menos 50, a menina usava. Ok, precisa, prescrevi, tudo bem. Mas não era a principal situação que eu encontrei ali. Então até para o psicólogo, entende? Então, você como profissional da área de saúde, que eu me identifico assim, né? Eu falo para o meu paciente, eu como agente de saúde, não estou examinando 2 olhos. Estou observando um ser humano. E se eu observo algo de diferente no meu atendimento, eu vou encaminhar para o profissional devido. Entende? Então, depois que eu falei para ela, a partir de agora você sabe que você precisa. Talvez você pode me achar invasivo, mas eu estou te elucidando aqui como adulto, né? Como agente de saúde, para que você melhore teu âmbito familiar. E que a gente... falando, a gente ensina para os filhos, mas exemplificando, fazendo a ação, você arrasta o teu filho. Entende? Então é essa forma que muitas vezes a gente, como profissional de saúde, precisa se portar. Entende? De mostrar realmente que você não está examinando 2 olhos e sim um ser humano.
Justamente. Vem de frente com a tua fala, né? Justamente. E nas nossas defesas técnicas, né, mais para o olhar processual, a gente sempre gosta de elucidar o que o optometrista estuda. Ele estuda patologias, ele estuda farmacologia, mas para justamente conseguir separar o que é um olho sadio, onde ele vai poder atuar, de um olho doente. Nós demonstramos que a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia não são doenças, são defeitos da visão. Então, o optometrista ele pode trabalhar nessas condições, nessa situação. E é muito importante esse esclarecimento também para os órgãos públicos, porque a partir dessa visão bem esclarecida e não distorcida, que eles vão conseguir dar bons posicionamentos e entender a importância do optometrista como agente primário da visão, né? A gente não vai medicar, não vai fazer atos invasivos como optometristas, mas como você falou, doutora, a gente estuda sobre os medicamentos, né? Estuda toda essa parte das patologias para observar se ele tem aquilo como um agente primário. Se algum medicamento que ele toma altera o sistema visual dele, né? E para poder rapidamente encaminhar ele para o profissional oftalmologista que, se for especificamente uma patologia ocular, uma alteração mais grave, encaminhar o mais rapidamente para ele. Por quê? Porque a gente sabe fazer isso. Sim. A gente estudou 5 anos para fazer isso. E o mais importante é fazer com segurança jurídica. Você não pode simplesmente encaminhar um paciente com a patologia, com a suspeita da patologia ou, de repente, né, com a identificação de alteração, sem ter a segurança jurídica. O nosso trabalho iniciou-se buscando isso. Como que o optometrista... É claro que a gente quer falar da ótica porque ainda existem muitas situações que precisam ser ponderadas em relação ao ramo óptico, porém agora vamos dar uma direcionada para a optometria. Quando a gente iniciou o nosso trabalho, foi dessa forma. Como que a gente vai passar a segurança jurídica no ato do optometrista? Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a identificar quais eram as fragilidades ou, de repente, quais eram os pontos que nós deveríamos melhorar. E a partir daí que a gente começou a identificar que o optometrista ele precisa fazer o encaminhamento, mas esse encaminhamento precisa dessa segurança. Uma das coisas que a gente sempre pondera é que a gente pegou as denúncias que foram realizadas contra os profissionais e começamos a fazer um mapeamento. O que consta nessa denúncia? A gente identificou que os optometristas não eram conhecidos, ou seja, os órgãos públicos mandavam muitas vezes ofícios para o Conselho de Medicina ou para o Conselho de Oftalmologia investigar o optometrista. E a oftalmologia não tem a capacidade técnica de verificar as condições do optometrista. Afinal de contas, o profissional ou, de repente, a entidade responsável seria de optometria. E a gente identificou isso. Que os órgãos públicos não conheciam a entidade. Identificamos que nas denúncias constavam o exercício legal da medicina, bem como o Instituto da Venda Casada. E a gente começou a analisar. Então, a partir daí, o que a gente pode fazer para trazer segurança jurídica para o ato do optometrista? Diante dessa narrativa, a gente começou a orientá-lo a fazer um encaminhamento em 2 vias. Por quê? Porque a partir do momento que o optometrista encaminhar, ele está seguro que o paciente, se ele for ou não, isso é uma escolha. Vou dar um exemplo de um caso que aconteceu lá no Oeste, e eu gosto muito de citar. A optometrista, ela identificou uma suspeita de toxoplasmose. O que ela fez? Ela recomendou que o paciente já fizesse o exame laboratorial e fez o encaminhamento para o oftalmologista. Pediu para o paciente assinar tanto o encaminhamento quanto a recomendação dos exames, até para adiantar, por ser um profissional primário da visão, ela, ao identificar, a suspeita, ela já encaminhou. E aí recebemos uma denúncia. E o que constava lá? Só os pedidos dos exames.
Quando a gente foi conversar com o promotor, a gente demonstrou, olha, ela fez o papel dela. Ela, ao identificar uma suspeita de patologia, ela suspendeu, fez um encaminhamento para o médico especialista naquela situação específica e recomendou que o paciente fizesse os exames apenas para adiantar o processo. Afinal de contas, o médico, o oftalmologista, endocrinologista é um profissional secundário. Ele iria tratar a situação. E aí nós obtivemos êxito. E a gente agradece a optometrista porque ela seguiu uma orientação muito simples, muito fácil. Porém, ela conseguiu automaticamente essa segurança jurídica que a gente tanto busca. Porque ela seguiu o protocolo Porque corretinho. ela seguiu o protocolo que nós recomendamos. Sim. Isso tudo deu não só uma tranquilidade para ela, como mostrou para a sociedade que quando você faz um papel bem feito, faz todo o teu protocolo profissional, você pede para a pessoa estar ciente do que você está fazendo, você dividiu totalmente a responsabilidade também com aquela pessoa e com a sociedade. Dizendo, minha parte eu fiz e eu dividi com ela. Ela também precisa fazer a parte dela. Sim. Né? Porque depois chegou algo, né, perante a lei incompleta. Mas ela tinha a segurança porque estava tudo completo na mão dela. Sim. Então isso fica para nós todos, né, como exemplo. Nessa situação, isso não envolveu vigilância sanitária? Não. Mas, assim, o que a gente gosta de demonstrar também? Quando nós entramos na entidade, o que nós observamos? O optometrista, cada um criava a sua realidade. Ele saía da faculdade, ele não tinha um norte. Né? Então, cada um criava a sua realidade na questão de emissão de documentos, de encaminhamento, ou, nesse caso, verbal, a ficha de atendimento. Então, nós entramos como jurídicos observando quais os documentos ele poderia emitir, de que forma ele poderia emitir. E aí, nesse caso, a orientação maior foi: documente. Se a gente precisar fazer alguma defesa, você tem a documentação, não adianta a sua boa-fé. Não, mas doutora, eu falei, eu orientei, mas onde é que está escrito isso? Então, nós, sobre esse prisma jurídico, trouxemos essa segurança jurídica no atendimento dos profissionais. Então, até eu já aproveito aqui a oportunidade para fazer um convite, se tem algum optometrista aqui nos ouvindo, que não faz parte da entidade, saiba que estar dentro de uma entidade que busca dar um norte, dar o caminho das pedras. É justamente isso, é baseado no que aconteceu, no que deu certo, no que não deu certo, e trazer essa segurança jurídica dentro do ambiente de trabalho. Quisermos nós ter um presidente da OAB, visitar o nosso escritório, dizer como que nós poderíamos atender o nosso cliente, como cobrar, que peças usar. Então, assim, é uma oportunidade única de poucas instituições de classe hoje que fazem esse trabalho, de ir até a casa do profissional e dizer, o João, inclusive, recebeu a nossa visita e entende bem a importância, às vezes, dessas dicas, dessas orientações que lá na frente vão fazer a diferença. E nós buscamos a fragilidade. Então, o que a gente identificou? Que cada optometrista saía da faculdade, utilizava os seus próprios métodos. Às vezes já tinha um pai ou um familiar que já executava. E por que não dar essa segurança? E, principalmente, o que a gente sempre destaca, que o teu ato esteja sempre resguardado pelo direito. Então, o que a gente fala para os profissionais, tanto da ótica quanto da optometria, é que a entidade está aqui não para ditar regras, até porque nós não inventamos nenhuma. Assim como a vigilância sanitária, eu brinco que os optometristas têm muito medo da vigilância sanitária. E no caso, enquanto secretária, também tinha medo, porque é justamente aquilo. A pessoa ela vai me fiscalizar, ela vai apontar, de repente, alguma irregularidade. E aí, o que eu vou fazer? Então, o que a gente fez também? A gente fez uma análise de toda a legislação federal, estadual e algumas municipais, e verificamos quais eram os requisitos a ser preenchidos. Lembra que o direito entrou lá quando a gente queria abrir ótica? Quais são os requisitos que eu preciso para preencher isso? E a gente começou a fazer justamente verificar quais eram as legislações, portarias, RDCs, enfim. Começamos a analisar tudo
o que a doutora Marina falou se encaixa perfeitamente. O optometrista ou o ótico que não está inserido na entidade perde muito, porque a gente já fez todo esse trabalho de pesquisa, esse trabalho a campo, de buscar as informações. Então, eu digo que o profissional hoje, ele não está blindado, mas ele tem mecanismos de se defender. A vigilância sanitária do teu município pode ser que não cobre todos os requisitos que estão lá na lei, mas você, como optometrista, tem a obrigação, ou mesmo como empresário, tem a obrigação de preencher os requisitos da atividade que você escolheu. E é isso que a gente passa. É isso que a gente tenta demonstrar. É claro que a gente tem uma resistência muito grande, principalmente dos profissionais que estão há muito tempo no mercado. Gosto de lembrar daquele caso do município que nós chegamos para fazer uma defesa, que neste município todos os profissionais foram denunciados e nós fomos acompanhá-los na delegacia. E era para chegar de tarde, a gente pegou um acidente, chegamos lá no finalzinho da noite para conversar. E eu me lembro que a doutora Marina e eu entramos, eu escutei, pegando as coisas no carro rápido, essas duas meninas vão dizer o que eu devo fazer. Claro, um senhor de idade, Sim. Muitos anos de experiência. E eu falei, nossa, como assim? Mas eu vou dizer, Sim, sim. porque eu tenho conhecimento Claro, específico disso. E eu exato. quero ajudá-los, porque eu também passei por isso. E é isso que nós tentamos deixar dentro do nosso atendimento, seja como instituição, que é a entidade de classe regional, seja como assessora, advogada. É isso, você vai ter segurança com a gente. E nessa mesma situação, o pai de uma optometrista, advogado, estava junto. Daí até nós brincamos. Vamos conquistar todo mundo, menos ele. Né? Não vamos conquistar esse colega. E o mais interessante, a reunião se estendeu, a gente conseguiu explicar quais eram as prerrogativas e no final, a gente conseguiu o que a gente queria. A gente acompanhou os profissionais, a gente mostrou para aquele optometrista um pouco mais resistente que este era o caminho, que apesar dele estar trabalhando há anos dessa forma, aquele era o caminho mais seguro. Sim. Um outro detalhe muito importante, esse município em específico, que nós fizemos esse trabalho, os optometristas eles não cobravam pelas avaliações optométricas. Inclusive esse senhor. Inclusive esse senhor. Hoje é uma situação totalmente diferente. Hoje eles cobram o piso da categoria. Hoje eles estão trabalhando com muito mais segurança jurídica. E até no final, tanto que essa optometrista ela foi só acompanhar a reunião, ela não fez a contratação da gente. No final, o pai dela disse sim, pode fazer com elas. E é isso que a gente quer mostrar, que existe métodos de se defender, que existe segurança nos atos e que pode ser tranquilo. A gente não precisa ter um medo, porque a gente escuta muito isso. Eu tenho medo de ir lá na vigilância sanitária. Melhor não. Né? Melhor não. Eu vou ser visto, né? Muitos profissionais pensam assim, né? Eu terminei a faculdade. E agora? Qual é o meu caminho, né? Como eu vou proceder? Algumas pessoas que me procuram, às vezes a gente aqui pelo podcast, né, mais conhecido e tal, eu digo, vai pelo caminho mais fácil. Se apresente. Você não fez 5 anos de prova, trabalho em grupo, que é a pior coisa que existe. Eu trabalho em grupo, você não enfrentou seus professores, suas notas, seus medos, suas viagens. Você não enfrentou tudo isso, parceiro? Hoje você não tem algo que você buscou, que é o diploma, que é o conhecimento, que é a informação, vai lá e diz, eu sou o João Adriano Moreira, eu sou optometrista, quais os requisitos deste município para eu trabalhar aqui? Sim. Essa atitude mostra também para o órgão público, né, que você sabe o que você está fazendo. E, João, eu complemento a sua fala. Nós já fizemos isso.
por vocês. Ó, Nós já mapeamos toda a legislação. Então, eu consigo te dizer que esse requisito ele deve ser preenchido porque está lá na RDC. Ou esse requisito é preenchido porque está lá na lei. O que a gente destaca sempre? Vigilância sanitária, ela deve fiscalizar várias atividades. Então, ela fiscaliza a ótica, ela fiscaliza a optometrista, ela fiscaliza o açougue. Legislações totalmente diferentes. É humanamente impossível que os fiscais tenham conhecimento específico de tudo. Então, o que a gente faz? A gente mapeia toda a legislação, todas as normas, e passa isso para os profissionais. Tanto que eu sempre digo o seguinte, principalmente quando a pessoa vai se filiar, mas a vigilância sanitária não me pede isso. Eu tenho a ótica há 20 anos e a vigilância sanitária não me pede isso. Mas a lei pede. E nós temos que cumprir a lei. Se houver alguma fiscalização, você está correto, faça. Então, a gente, quanto entidade, está aqui para isso, para orientar os profissionais. Muitas vezes eles perguntam, tá, mas por que a vigilância... Não, mas isso aí que a vigilância pediu não tem nada a ver, eu não faço isso. Sim, a lei está. Faça porque a lei está do teu lado. Exatamente. É muito mais fácil, às vezes é mais trabalhoso, mas é mais fácil. Trabalhoso é diferente de difícil. Sim. Né? Por exemplo, eu volto ali, você fez faculdade, você enfrentou um monte de coisa. Você está terminando, isso ali faz parte do processo. Né? Você não pulou nenhuma prova lá na sua faculdade. Não pula essa também, parceiro. Né? Faz a coisa certa. Tenha o acompanhamento, se filie, vá e faça, termine o caminho das pedras. Você tem que construir todo o castelinho. Agora você vai pôr a coroa final ali para você poder trabalhar. Pôr a cabeça no travesseiro, tranquilo. Né? Você não sabe o que você vai encarar no outro dia, mas você tem a segurança por trás. Tanto segurança jurídica, do teu conhecimento, e é aquela coisa. Né? Eu tenho um grupo ali que a gente tem de suspeitas patológicas. Eu não sei tudo. Muitas vezes eu vou ali e compartilho com meus colegas. Às vezes o colega que atende lá há 20 anos nunca tinha visto aquilo. Então eu passo a minha experiência também para ele. E é o que vocês passam aqui para gente. Vocês já encararam... Eu vou fazer um exemplo. Você, pessoal de ótica, que você às vezes pega uma receita lá, -6, vamos pôr -2 com -6,5 de astigmatismo. Não é uma receita tão comum de chegar para você. Qual é a primeira coisa que você faz? Pera aí que eu vou ligar para o laboratório. Aí você liga para o laboratório te passa, pode fazer um 67, pode fazer esse tipo de armação. E por qual momento você não entende que o laboratório nosso da optometria na parte jurídica é essa parte aqui? Entende? Então é muito mais tranquilo, porque eu já passei por isso. Muito mais tranquilo juridicamente quando você tem alguém com experiência, com conhecimento da lei, que já trilhou o caminho das pedras e mostrar para você o caminho. E aí você diz assim, por que eu não fiz isso antes? E justamente muitos optometristas e até óticos, nessas denúncias, né, que acontecem dentro dos órgãos públicos, principalmente o Ministério Público, quando eles nos contratam enquanto escritório ou até como assessoria jurídica da entidade, a gente olha todas essas fragilidades. Então, vamos fazer uma defesa, mas já vamos verificar aonde talvez você possa estar tendo um prejuízo. E aí, na hora, a gente vê muita resistência. Mas por que tem que fazer tudo isso? E lá na frente eles nos agradecem. Porque talvez teve que mudar pela dor, né? Por uma situação de investigação, estou sendo processado. Mas lá na frente eles vêm nos agradecer, doutora, obrigada, valeu a pena, foi por um motivo ruim, mas hoje eu vejo que eu atendo com mais segurança jurídica, a minha ótica tem mais respaldo, porque a ótica também é atingida nessas situações. Né? Então, a questão de você ter uma segurança jurídica documental e você saber o que está produzindo de documentos é muito importante, é muito valioso. E esse caminho das pedras é dado por quem só trabalha com isso, né? Tanto que esse caso desse pai, esse advogado, pai de optometrista, ele poderia muito bem defendê-lo. Mas ele é um advogado que cuida de outras causas, ele não entende da parte técnica da optometria. A gente não questiona o conhecimento processual, nós sabemos, todos os advogados são capacitados para isso. Mas será que todos também são capacitados para defender uma profissão ainda tão nova no Brasil? Tão desconhecida, né? E cheio de pormenores. Então, é o que nós falamos, o nosso trabalho é um trabalho muito minucioso,
mas de importância, de grande importância para os profissionais. Assim. E o objetivo, quando a gente pegou essa parte mais técnica, mais burocrática do exercício profissional, foi justamente verificar isso. Quais eram as fragilidades? Então, vamos lá. Temos um trabalho de conclusão do curso que fala da ficha de atendimento. Tanto que a gente brinca que a gente tem um dilema no escritório. O que não está na ficha de atendimento não foi realizado. Então, vamos lá. Doutora, recebi uma denúncia, assim, assim, assado. Cadê sua ficha de atendimento? Pronto. Cadê sua ficha de atendimento? Nós trabalhamos com a prevenção. Automaticamente, se o optometrista preenche todos os exames, a ficha, automaticamente o nosso trabalho se torna mais fácil. Por quê? Porque já está lá. A gente consegue ver que foram feitos testes motores, que muita gente esquece. Ai, doutor, eu fiz? Tá, eu fiz. Eu fiz os testes motores. E cadê a capa? O capa aqui anotado? Cadê? Cadê o ritmo aqui anotado? Então, é isso que a gente mostra para os profissionais. A gente precisa fazer um atendimento. Atendimento, ele tem que ser de qualidade. É óbvio, nós já temos conhecimento. Nós aprendemos lá na faculdade todo esse conhecimento. E a gente precisa aplicar, porque caso haja algum problema futuro, seja porque algum paciente questionou ou porque houve uma denúncia, a gente está preparado para se defender. Então, hoje, o nosso conselho de ouro a ficha de atendimento ela tem que estar completa. E porque o paciente, ou de repente a denúncia, se atender o paciente hoje, ela não vai vir amanhã. Ela vai vir aqui 2 anos, 3 anos. Então, o objetivo desta gestão, desta entidade, é orientar os profissionais desde o início. É o que a doutora Marina falou. Essa oportunidade que a atividade tem de pegar ou um presidente ou um membro da entidade, ir até o seu gabinete optométrico, mostrar, porque lá no nosso site tem lá o login e senha, está lá, modelo de ficha de atendimento, que foi feito através de um trabalho de conclusão do curso. Os encaminhamentos, tá tudo certinho lá. Está em Word, está bem simples, para que a pessoa coloque sua logo, para que a pessoa... E outra, um benefício que os optometristas e os técnicos em óticas não utilizam, é a assessoria jurídica. Vocês têm o nosso contato, o que a gente pede? Nome completo, CRO, conta a situação que está enfrentando o problema ou, de repente, a dúvida. A gente escuta. É óbvio que, às vezes, a gente não consegue responder de imediato. É alguma situação específica? Vamos marcar um horáriozinho para conversar. E a gente está ali para isso, para verificar a situação, verificar qual é o problema e tentar auxiliar tecnicamente esse profissional. Isso é um benefício. E as óticas, principalmente os técnicos em óticas, não utilizam, que seria o caso que você falou. Por que não buscar assessoria jurídica? Para que tenham um respaldo. Porque é óbvio que, de repente, se o óculos não ficar bom, onde o paciente vai reclamar? Na ótica. E, às vezes, o óculos está com o grau correto, né? Tá ali. A lente está com o grau correto. Mas existem inúmeras outras situações às quais a própria ótica não se atenta, né? Às vezes, quem está vendendo ali não tinha experiência, errou uma altura, errou uma DNP, e aí você começa uma situação desconfortável. Porque a ótica produziu óculos, leva lá no profissional que atendeu. Se o profissional, basicamente, a maioria dos optometristas já passaram por técnico em ótica, né? Já tinham ótica, então eles têm um conhecimento da fabricação, das medidas. Quando você pega um optometrista para conferir um óculos, é diferente de uma secretária conferindo uma dioptria, né? Então, nós temos... É por isso que eu falo que é uma situação diferente. Vou falar essa palavra, diferente. Quando você... e aí começa aquele joguinho, né? A ótica disse que fez correto, leva no profissional, o profissional fala que está correto também, daí volta para a ótica, e o cliente consumidor final, que fez todo o trajeto, que está sendo prejudicado. Então,
eu sempre comento assim, treinem as pessoas que estão na ótica para que eles saibam solucionar problemas, não criar novos, né? Porque às vezes acontece todo um imbróglio jurídico, vai para cá, vai para lá. Às vezes você pode resolver com um simples ajuste, ou às vezes um pequeno detalhe que você esqueceu de falar para o teu consumidor que ele veio de um monofocal para um multifocal e que agora ele não deve mais usar na ponta do nariz. Sim. Você acabou criando um ordenamento jurídico ali com um trabalho para milhões de profissionais. Claro que para vocês é o papel de vocês defender, mas muitas vezes as óticas elas ficam desguardadas com relação a isso. Claro que quando acontece um problema relacionado a isso, entra o técnico em ótica, em ação, né? Entra para tentar solucionar da melhor forma e não do consumidor final chegar a fazer uma denúncia, a ter aquela situação desconfortável para o estabelecimento, para o profissional que vai ter que reatender e tentar descobrir onde é o problema, né? E o que eu falo hoje, o conhecimento de vocês é muito específico, né? Você estava falando ali que o pai do optometrista era advogado, ele poderia defender. Diferentemente de vocês que têm um conhecimento específico, que vivem isso, né? Porque eu sempre falo que o podcast, o JJCast, é feito de pessoas que vivem a ótica, né? Facilita demais, né? Porque numa dessa você chega e pergunta, tu fez isso, tu fez aquilo, né? A experiência que vocês têm frente aos problemas que um optometrista enfrenta, frente ao que o ótico enfrenta, é gigantesco, porque vocês só lidam com problemas, né? Vocês não trabalham, o trabalho de vocês não é com óticas saudáveis, não é com o optometrista que trabalha certinho, não é o cara que não enfrenta problema, entende? O trabalho de vocês é solucionar problemas existentes, e você não solucionou 1, 2 ou 3, você vive disso. Então olha a experiência, olha a maneira de lidar. E muitas vezes esse ordenamento ali que as pessoas estão enfrentando, seja uma Visa, seja um delegado, seja a qualquer lugar, muitas vezes vocês vão levar o conhecimento específico para essas pessoas e vão ensiná-las também. Porque qual é o trabalho que muitas vezes um delegado vai fazer? Questionar, né? E se ele não tem o conhecimento, ele vai pelo conhecimento que ele tem, seja de experiência, seja despreparado para isso, que foi o que você disse. E pegando um gancho nessa sua fala, a gente quer que hoje, né, nosso objetivo é trabalhar com os profissionais para que eles não tenham problema. A gente busca isso. Hoje todo o nosso trabalho é voltado na prevenção. Nós não defendemos uma categoria que trabalha como profissional primário da visão. Exato. Nós temos que agir tecnicamente e juridicamente dessa mesma forma. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente buscou desde o início. Buscar mecanismos de defesa. Então, vamos lá, mapeamos as denúncias e identificamos quais são as nossas fragilidades e aonde a gente deve mudar. Outro detalhe, buscamos os órgãos públicos. Sim. Qual é o nosso maior medo? Vigilância sanitária. Buscamos preencher os requisitos da vigilância sanitária e para quê? Para que a gente não tenha problema. Essa situação específica da vigilância sanitária eu gosto de destacar porque as pessoas dizem assim, doutora, eu nunca me pediram isso, mas a gente tem a obrigação de fazer. Então, vamos fazer para que a gente não tenha problema futuro. Vou dar um exemplo de uma optometrista que eu gosto muito de destacar. Ela recebeu a nossa visita em 2019 e nós, na visita, na averiguação in loco, pedimos para os profissionais passarem as fragilidades do estabelecimento, ou modo de trabalhar, enfim. E, a partir dali, a gente manda um ofício orientando, dizendo o que ela precisa preencher. E nós identificamos uma situação que poderia causar problemas. E ela recebeu uma denúncia. E a vigilância sanitária foi lá e fechou o gabinete optométrico. Aí ela ligou.
Só que, claro, nos grupos de WhatsApp já estava a informação de que o conselho não faz nada, né? A entidade de classe não faz nada. Aí ela ligou, eu falei, olha, me manda o número do procedimento, mas eu já te adianto, o que fechou o teu gabinete optométrico não foi a denúncia. Óbvio que eu não lembrava quais eram os requisitos que ela não tinha cumprido, porque foi lá em 2019. Analisamos, doutora Marina e eu, paramos o que estávamos fazendo, fomos analisar o caso dela. Ela não tinha preenchido aquele requisito que estava naquele ofício lá em 2019. Aí eu perguntei para ela, por que você não preencheu? Ela, aqui na minha cidade ninguém me incomodava, aí eu não fui atrás. Falei, pois é, foi isso que fechou seu gabinete optométrico. Então, quando a gente trabalha com um profissional primário da visão, o que é? Prevenção. Exato. O que nós, entidade, estamos fazendo? Prevenção também. Não deixa de ser esse trabalho. Tanto que a assessoria jurídica trabalha nesse sentido, com essa forma de trabalhar, verificando os problemas e, principalmente, as experiências. Um colega teve esse problema, vamos repassar para os demais. Esse colega teve esse sucesso, vamos passar para os demais. E é isso que hoje a gente preza, porque a gente não quer os problemas daquele que você destacou. Até por uma curiosidade que me veio agora pensando aqui. Aqui no CRO de Santa Catarina, nós temos, né, a presidência e temos a assessoria jurídica junto. E nós temos uma assessoria jurídica do CBO também, né? Mas será que todos os CROs do país afora têm uma assessoria jurídica? Junto? Isso é uma informação que a gente não sabe, só por nível de curiosidade, né? Então, nem todos os estados possuem associações, né? Entidades. As entidades. CROs não tem em todas as Não. cidades. Mas os que têm, cada escritório trabalha de uma forma, né? Nós temos alguns colegas parceiros, enfim, que nós trocamos também bastante informação. Eu acho que tudo vem para somar, ninguém está concorrendo com ninguém. A gente quer que o crescimento, o que deu certo aqui em Santa Catarina, eles aplicam em outro estado e vice-versa. Então, é tudo um modelo, né? Para justamente crescer, fazer com que cresça ainda mais as profissões. Mas eu acho que essa assessoria específica, a gente teria que ir atrás dessa informação, mas eu creio que não. De ter esse canal aberto, esse WhatsApp, enfim, eu estou aqui com a vigilância sanitária, doutor, eu acho que talvez dessa forma não. Mas se a gente parar para pensar, esse modelo nosso aqui serve a nível Brasil. Sim. Né? A gente tem conhecimento que alguns CROs, ou seja, algumas entidades regionais, têm um trabalho de assessoria jurídica, mas é uma situação à parte. A pessoa busca a sua própria ajuda. Isso. Né? Aqui, essa diretoria em específico, ela busca sempre defender. Tanto que qualquer denúncia ou qualquer situação que aconteça, a gente pede a documentação, faz análise e verifica. Olha, isso envolve uma demanda de forma individual ou é coletivo. Se for coletivo, nós trabalhamos. A gente veio diversas vezes no município. Defender a categoria tanto de ótica quanto de optometria. E esse é o nosso trabalho hoje como assessoria jurídica. Até a doutora Marina e eu estávamos vindo e lembrando de algumas situações que ocorreram e a gente começou a lembrar que, além desse trabalho de organizar, de trabalhar com a prevenção, a gente começou a dizer e pensar, vamos buscar os órgãos públicos. Vamos mostrar que nós estamos aqui defendendo as categorias, mas principalmente mostrar que nós somos a entidade responsável por orientar os profissionais. Conseguimos uma reunião com a Vigilância Sanitária do Estado. Me recordo que nosso presidente estava um pouco resistente. Ele não queria de forma alguma. Não, isso não vai dar em nada. Ele já tinha vários não, já tinha vindo receber. Não, nós já temos. Vamos atrás, então, ou do sim ou da humilhação, mas nós vamos lá. Passa essa humilhação no crédito aí. E aí a gente se dirigiu até Florianópolis e chegamos lá e falamos, somos uma entidade representativa, não autárquica. A gente vai buscar esse caminho? Vai. Assim, eu esclareço aqui, assim como a entidade de oftalmologia. Também é tão associativo quanto nós. Exato. Né? É bom esclarecer isso. E vamos lá, vamos conversar
como a gente está conversando aqui, como diz a doutora Marina, o não a gente já tem. Vamos lá. E foi uma conversa muito bacana. A Vigilância Sanitária do Estado entendeu o nosso papel, entendeu que a busca não é em defender qualquer profissional. A busca é defender um optometrista que trabalha em conformidade, defender um ótico, um técnico em ótico, que respeite a legislação. Porque uma coisa que os profissionais eles não entendem que a vigilância sanitária ela é um fiscal. Ela tem esse poder de polícia, ela pode ir a qualquer momento dentro do estabelecimento. Mas ela não inventa normas. Ela não... eu não gostei do Johnny, eu não vou fechar o consultório do Johnny. Não. Ela precisa... Se baseia na lei. Ela precisa cumprir o que está na legislação. Então, e a gente conseguiu sair de lá com esse contato, com essa identificação como entidade. E eu acho que a gente trabalha tanto com esses modelos que muitos CROs ou, de repente, assessoria jurídica precisa copiar, e este é um. É de buscar o órgão público para que ele entenda. E foi buscando esse órgão público que a gente obteve muito E resultado. não o contrário, né? Se escondendo, Sim. não querendo contato, ficando ali escondidinho, mocadinho, né? No português aí bem claro. Não, eu tô aqui, eu quero que você me ajude e eu te ajude. Você me conhecendo e eu te conhecendo e podendo se conciliar num momento de dificuldade. Claro que eu falei para o Juan outra vez aqui e eu falo para vocês. Claro que a política também é envolvida em tudo que faz, né? Mas nós em Santa Catarina, eu geralmente disse para ele assim, né? A gente vive bem. Nosso estado é um estado maravilhoso. Eu cito aqui o Romeu Zema esses dias numa fala dele que ele falou assim: vamos virar os olhos para Santa Catarina. Não tem petróleo, não recebe ajuda do governo e olha que estado maravilhoso que eles são. Eu sigo ainda falando para a nossa entidade de classe, que é o nosso CRO, ele é um espelho para outras associações, né? Nós temos inúmeros fatores organizacionais que servem de modelo para outros estados, né? Como o Juan falou assim, o outro passou por ele e falou assim, vamos organizar esse negócio aqui. E daí ele falou, vamos, topa ser meu vice-presidente, né? E daí entrou você com a defensoria do consultório dele, e aí você abraçou essa causa. Então eu digo para esse podcast, chega para o Brasil todo. Se você não tem a tua entidade de classe no teu estado, procure a nossa entidade de classe de Santa Catarina para você ver como é a organização aqui, para você ver como nós temos segurança jurídica, para ver como a gente trabalha. Porque muitas vezes você está no teu estado aí e fala, eu vou lá para Santa Catarina. Essa é a vontade que tu tem. Por quê? Porque aqui é organizado. Porque aqui o optometrista que trabalha dentro das normas, ele tem mais segurança. Então eu falo assim, o nosso modelo basta ser copiado, como a doutora Marina falou. A gente não inventou nada, a gente foi encarando problemas. Mas o nosso amigo Juan não queria que fosse lá. Mas ela deu a cara para bater. E muitas vezes tu tá trabalhando, muitas vezes, pensando que está escondido. Mas a hora que der um problema maior, você vai ser achado. Então, mas é melhor ser achado com segurança. E você vai ter a quem recorrer, né? Antes você tinha que criar sua própria realidade, procurar sua própria defesa. Hoje você tem uma entidade de classe que está pronta para te atender, para te dizer o caminho, para te defender. Tanto que, graças a esses associados que contribuem aqui para a entidade, que em 2020, a partir dessas conversas que nós tivemos com a Vigilância Sanitária do Estado, nós recebemos a notícia de que eles não iriam mais conceder alvará sanitário para nenhum optometrista. Foi bem no início da pandemia ali, elas chegaram com essa informação. Então, foi graças a toda a arrecadação, toda essa entidade de classe aqui do Estado que nós conseguimos fazer uma defesa técnica, jurídica, como entidade, e conseguir reverter essa situação. Mas, na época, se não tivesse essa representatividade, talvez a gente estaria questionando até hoje essa questão de não ter o alvará sanitário para o optometrista.
E completando essa fala da doutora, em Santa Catarina, o nosso primeiro alvará sanitário foi do Juan, né? Que nem eu digo, ele foi pioneiro em todos os sentidos. E o que a gente buscou sempre é essa regularidade no atendimento. Ou seja, o optometrista ele precisa do alvará sanitário, do certificado de regularidade técnica e de um diploma válido. A gente sempre pregou isso. E, por causa de buscar a vigilância sanitária do Estado, a gente conseguiu que eles fizessem uma reunião, nos chamasse e nos avisasse que isso iria acontecer. Então, olha como o trabalho de prevenção ele foi primordial, porque ela simplesmente poderia lá emitir uma nota, uma portaria e dizer, a partir de hoje, vigilâncias dos municípios não emitam mais alvará. E eles nos oportunizaram, né, essa situação, e nós conseguimos fazer uma defesa técnica, literalmente, trabalhamos fortemente nisso, fizemos outras reuniões com o assessor jurídico da Visa do Estado e conseguimos obter um resultado favorável. E que a gente não fez divulgação. Porque na época era um cenário muito delicado em razão das situações negativas que a gente estava tendo em relação ao STF. Então, nós apagávamos vários incêndios nos bastidores. Não poderíamos divulgar. E, ao mesmo tempo, a gente estava enfrentando aquela situação de vários profissionais estarem com decisões negativas. Então, nós falamos que, ao mesmo tempo que nós trabalhamos como advogada, também trabalhamos como psicóloga, né? Dando uma palavra de conforto, trazendo uma esperança, dizendo que tinha alguém que estava trabalhando por eles, mesmo tendo todos os dias decisões, enfim, pareceres negativos. Mas nós não deixamos a peteca cair, literalmente, e conseguimos reverter essa situação. Então, é justamente esse papel que na época, talvez não tenha recebido, né? Esse apoio, esse acolhimento, que nós queremos dar hoje para os optometristas. Que existe uma entidade que está buscando defender os interesses dele. E não quero fazer propaganda em cima disso. Porque lá em 2020 a gente poderia simplesmente colocar nas redes sociais ou divulgar que tinha toda essa problemática e nós resolvemos a situação. Uhum. Nós não queremos propaganda, nós não queremos luzes em cima do nosso trabalho. A gente quer desenvolver um bom trabalho e a pessoa, optometrista ou técnica em ótica, que está na entidade, se sinta seguro. É o que eu digo, o nosso trabalho trabalhar com a prevenção, mas principalmente essa segurança. O que a gente não teve lá quando meu gabinete optométrico, né, da nossa família foi fechado. E é isso que a gente quer trazer para os profissionais, que a gente não precisa colocar, divulgar muito. Fazer o nosso trabalho bem feito para que as pessoas, o optometrista, não tenha medo de buscar a vigilância. Não tenha medo de se apresentar para um órgão público para se apresentar. Quando eu fui, acho que foi em Pomerode ou em outra cidade que eu fui pedir o alvará, e o caminho que eu faço é contabilidade, e aí a contabilidade vai fazendo os documentos, né? Teve a vigilância, perguntou para a contabilidade, ele já tem o CRT? E aí a vigilância, a contabilidade, sim, eu vou te encaminhar os documentos aqui. Tranquilo, já expediu o alvará. Por quê? O que é o CRT? O Certificado de Regularidade Técnica. É o mínimo que você tem que ter, né? Acho que vocês podem falar um pouquinho disso, né? A gente fala de siglas e às vezes as pessoas que estão lá nos outros estados não sabem o que é isso, que tem aqui no nosso estado, né? O CRT é o Certificado de Regularidade Técnica emitido pela entidade, né? Falem um pouquinho do certificado, que às vezes pode elucidar alguma coisa, né? Que é a entidade ir no gabinete optométrico, observar o que ele tem, o mínimo ali de pia, de equipamento para o optometrista poder desenvolver um bom trabalho, né? Além do seu conhecimento, né? Porque não adianta ir lá para comer um lanche na faculdade. Tanto para o optometrista quanto para o óptico. Tá? Exatamente. Né? Então, o que acontece? O certificado de regularidade técnica nada mais é do que as exigências
que a vigilância sanitária, ou seja, as condições sanitárias, a gente verifica os equipamentos necessários, ou porque está na legislação, ou porque eles são mínimos, e a diplomação. Então, nós verificamos essas 3 situações específicas e aí sim emitimos o certificado de regularidade técnica. Aí vocês podem nos perguntar, tá, mas se eu não tiver isso, eu não vou ter certificado de regularidade técnica. A gente recomenda que tenha. Vamos dar o exemplo da Pia, que eu adoro falar sobre isso, porque eu escuto muito o seguinte, nós escutamos isso no escritório. Doutora, mas eu não adapto lente de contato, não preciso de Pia. Como é que você faz a higienização das suas mãos? Mas, de qualquer forma, independente de como você faça a higienização das suas mãos, existe uma RDC. Existe uma legislação dizendo que o estabelecimento de saúde precisa ter um lavatório com papel toalha, com sabonete líquido e com a lixeira sem contato, ou seja, a lixeira de pedal. A vigilância sanitária não inventa isso, está escrito lá. E nós, como entidade, como orientadores, temos a obrigação de expor isso. E para o vigilante sanitário também existe uma maior segurança jurídica, porque ele tem a responsabilidade em todos os atos que ele pratica. Então, ele concedendo ou não concedendo uma licença sanitária, ele tem que justificar, ele vai ter uma responsabilidade legal sobre isso. Então, é muito mais seguro para ele já ter um aval de uma entidade de classe que já fez uma varredura naquele estabelecimento, disse, não, olha, ele recebeu esse documento. E a maioria das vigilâncias sanitárias, já aproveito, e se tiver algum fiscal aqui nos ouvindo agora, com certeza terá, que nos procure, caso já não tenha esse contato conosco, porque é justamente esse link com as entidades de classe que gera maior segurança jurídica para ele, no exercício do trabalho dele, e também para o consumidor final. Sim. Que sabe que está entrando numa ótica que tem todos os requisitos mínimos necessários para o atendimento, assim como no gabinete optométrico. Então, aquele profissional que hoje está fora da entidade é visto com maus olhos. Sim, porque ou não cumpre algum requisito, ou, enfim, não se adequou. Então, aquele profissional que está dentro da entidade hoje, a gente sempre recomenda, também como consumidor, que verifique se tem o adesivo que é afiliado à entidade, né, se recebeu as orientações, porque aquele profissional está sobre o manto de uma associação. E querendo ou não, assim, quando a gente se filia, você se sente mais tranquilo, né? Porque, querendo ou não, você recebe orientações. Quando você não tem orientação, talvez tu até tenha uma pequena desculpa, eu não sabia. Mas o não saber não te isenta. Não. Né? O não saber não te isenta, porque você está escolhendo uma profissão. Então, o que eu preciso fazer para que aquilo não se torne um problema para mim? Né? Porque muitas vezes eu conheço optometristas que são excelentes optometristas, mas receberam a cautela de um juiz que não pode trabalhar. Por quê? Porque às vezes eu não conheço o processo desse amigo em especial, mas ele não pode atuar. Por qual motivo? Muitas vezes pela não orientação, né? Por isso que eu digo, a ignorância de não saber não isenta de não ter o problema, né? Dizer para o juiz, mas eu não sabia. Tá, mas agora você vai saber, mas você vai ter que pagar isso. Né? Às vezes até o final do processo para você talvez voltar a atender. Pode ser o melhor profissional, mas você, infelizmente, descuidou dessa outra parte não menos importante, né? Então, quando você recebe as orientações, como eu recebi no meu gabinete optométrico, faz assim, tu já também se liga, né? Tu fala assim, mas eu sabia. Como citou aquele caso de 2019. Não, mas aqui é tranquilo. É um parente meu na vigilância. Parceiro, é pior ainda se é um parente seu, porque ele vai saber das tuas fragilidades muito mais fácil ainda. E o que a gente destaca sempre para os profissionais façam conforme a nossa orientação. Se mudar o fiscal, porque acontece, o fiscal está lá há algum tempo e aí mudou. Agora essa fiscal está me pedindo isso. Mas ela tem que te pedir isso. Uhum. É uma obrigação dela. E principalmente é uma obrigação nossa de preencher esses requisitos. É tudo organizado. É tudo organizado. Eu conversei essa semana com um técnico em ótica e ele trabalha numa rede. Uhum. E ele falou, não, mas eu tenho toda a assessoria, porque as redes têm, né, um advogado.
Eu falei um monte de coisa para ele e ele falou, eu não sabia nada disso. Eu falei, mas era sua obrigação saber. Não importa se é hate, não importa se é uma ótica familiar, não importa. Nós temos a obrigação, seja consultório optométrico, seja ótica, nós temos que saber das nossas obrigações. Quais os requisitos que nós precisamos preencher? Essa é a nossa prerrogativa. E, claro, a entidade de classe está aqui para mostrar o caminho. Uma das coisas que a gente buscou, além de trabalhar essa parte organizacional, foi buscar as legislações que envolvem a ótica e a optometria. Então, o que a gente faz? A gente faz um mapeamento das denúncias, dos procedimentos, tudo que envolve a ótica e a optometria. E foi muito interessante, voltando um pouquinho, principalmente pelo resultado da DPF 131, que a gente começou a mapear a legislação estadual, verificamos o que tinha sobre a ótica e a optometria e começamos a ir para a municipal. E identificamos que em um município, profissionais da área da saúde não poderiam trabalhar se não tivesse um nível superior. Então, o que nós começamos a orientar? Lembra aquela introdução? Tudo que a gente teve de positivo e de negativo, a gente compartilha nessas visitas em loco ou compartilha com os colegas. Olha, optometrista de nível técnico. Existe uma legislação no município que fala que profissionais da área da saúde não podem ter a formação de nível técnico. Vamos buscar o nível superior? O que aconteceu? Nós orientamos os profissionais a buscarem um nível superior. Veio o resultado da DPF 131. Vários associados já estavam formados. Então, a gente fez esse trabalho de formiguinha. Claro que a gente não conseguiu analisar todas as leis orgânicas, ou seja, todas as leis dos municípios, é óbvio que não. Mas a gente buscou os maiores e começou a identificar e começamos a orientar os profissionais. Por isso que eu digo, a entidade regional, além de representar os profissionais, busca defender também os interesses. E com o resultado da DPF, para muitas famílias, tiveram mais conforto. E é isso que a gente busca. Então, essa orientação foi dada muito antes na verdade, do julgamento da DPF. A gente observa que a DPF, ela ajudou bastante, né? Ajudou, se a gente observar, autorizou, não só autorizou, mas facilitou a vida daquelas pessoas que não tinham acesso a um profissional de saúde que cuidasse da visão. Essa foi uma das excelentes verdades que aconteceram, né? Muitas vezes as pessoas estavam no escuro, né? No escuro, não cegamente, digamos assim, mas sim, com a falta de nitidez, né? Quando ela buscou esse profissional, ela viu que era mais acessível, que o profissional era capacitado, muitas vezes. E é o que eu falo, né? O optometrista trouxe uma qualidade de vida para a população brasileira mais digna, às vezes, né? Porque às vezes você está numa família com 4 ou 5 pessoas, crianças em idade escolar, pais presbitas, quem é que você manda para fazer consulta? Você tem que escolher. Quem é que vai comer hoje? Ou quem é que vai enxergar? Sim. Entende? Então, assim, a optometria trouxe uma luz para o Brasil, né? Claro que hoje a gente já não está mais no início, em termos, né? Em termos eu estou falando. Mas a gente, quando isso aconteceu no Brasil, fazem, 20 anos que a optometria está no Brasil? Foi do primeiro curso, foi 2002 que começou, né? Isso. É. Terminou em 2004. 21 anos. 2004. 21 anos é uma profissão muito nova, né? Então, quem nasceu nessa época pode hoje conhecer. Mas imagine que hoje os presbitas que procuram um optometrista, eles não conhecem a optometria, né? Ninguém faz essa conta. Quem é você que está atendendo muitas vezes, né? Às vezes ele confunde ele com oftalmo, confunde com um oculista. Mas volto naquela fala lá, que a gente tem que ser o maior divulgador. A gente tem que orientar o nosso
paciente também com relação a isso, né? Você estava falando a respeito da DPF, né? E hoje isso ainda tramita no STF? Como que funciona isso? Como que está essa situação? Não temos mais problemas ou ainda teremos grandes problemas pela frente? Na verdade, ela foi bem importante para a gente conseguir delimitar que os decretos, né? Eu acho que quem é optometrista, quem é ótico aqui já está cansado de ouvir esses decretos da época de Getúlio Vargas, que ainda estavam no ordenamento jurídico, dizendo que o optometrista não poderia prescrever óculos. Então, a discussão maior, quando a gente fala o exercício legal da medicina, a discussão era justamente se esse ato de prescrever óculos era privativo ou não dos médicos, né? E o julgamento da DPF, que foi uma ação que tramitou no STF, na nossa corte maior, ela afastou a incidência desses decretos do profissional de nível superior optometrista. Ou seja, hoje, tanto o optometrista quanto o oftalmologista podem prescrever óculos. E essa ação já transitou em julgado. O que significa isso? Não é passível mais de recurso. Não existe mais questionamento. Então, essas denúncias que no início eram feitas contra os profissionais sobre o manto desse decreto, hoje em dia já caíram por terra, tanto que o Ministério Público, Vigilância Sanitária e o próprio Poder Judiciário, elas já afastam, né, esse entendimento justamente por isso. E aí, claro, o nosso trabalho está em constante mudança, porque hoje as denúncias continuam, só que elas estão sobre outra perspectiva, venda casada, né? Então, outras particularidades dentro das profissões. Então, o trabalho continua, agora é muito mais confortável, óbvio. Eu acho que o optometrista que está nessa batalha há anos entende que já passou por muitas dificuldades, mas isso acabou nos tornando ainda mais forte, né? Então, esse julgamento veio para nos fortalecer enquanto profissão. E agora a questão continua, né? O fortalecimento continua, voltado a essas outras particularidades. Mas eu acho que a DPF ela foi muito importante para a gente conseguir se valorizar enquanto entidade, enquanto profissão, e ainda ter mais força perante a sociedade, porque hoje a gente consegue divulgar, o optometrista não trabalha mais com receio, com medo de ter aquela pecha de estar impedido, de ser um profissional que não vai ser reconhecido. Então, hoje, o nosso trabalho é voltado a isso, a enaltecer o trabalho do optometrista enquanto profissional de atenção primária, perante os órgãos públicos, demonstrar que o trabalho dele, por exemplo, de triagem, poderia desafogar uma demanda reprimida com uma fila de atendimento oftalmológico. Que uma criança, por exemplo, uma família que não tem condições, vai chegar no final dessa fila e vai estar possivelmente cega com alguma questão que não pode mais ser resolvida. Então, o trabalho do optometrista ele é de extrema importância para a sociedade. Só que enquanto a gente não resolver essa possível até disputa, eu vejo dessa forma, essa briga entre as classes, quem sai perdendo é a população. Quem sai perdendo é a população. Então, o nosso papel hoje é justamente fazer isso, é divulgar o trabalho do profissional e conseguir ter um trabalho social ainda maior. Eu consigo observar que essa nova geração tanto de optometrista quanto de oftalmologista, eles acabam até tendo uma conversa um pouco melhor, entende? Os novos oftalmologistas eles vêm com a ideia mesmo de cirurgia, de patologia, essa parte da refração, eles já entendem que o optometrista existe. Eles já entendem que aquela consulta, aquele mínimo de consulta de avaliação inicial precisa ser feita pelo optometrista e que ele vai filtrar e vai passar pro conhecimento específico, que é o oftalmologista, que ele vai tratar das doenças. Nem sempre só oftalmologista, né? Perfeito, perfeito, boa observação. Então, mas só fazendo esse caminho aqui da doutora Marina, que a maior parte é oftalmologia e optometria, né? Então, os novos oftalmologistas, eles, por exemplo, eu visitei o oftalmologista, ele falou assim, cara, o trabalho de vocês é muito bom. Né? Eu tenho uma parceria com alguns oftalmologistas. Né? Há tempos atrás eu recebi uma notícia de que um grande hospital aqui em Joinville elogiou meu trabalho. Falou assim, eu passo encaminhamento e tal. Daí a própria oftalmo falou para a paciente, olha, esse rapaz que fez o teu exame aqui, ele está correto no que ele fez. Entende? Então, assim, particularmente, claro, a gente sempre vê pelo lado negativo do negócio, né? Não, às vezes, eu não dou encaminhamento, eu não dou, porque senão o oftalmo vai me enxergar. Parceiro, se tu faz a coisa ali correta, se tu tem o mínimo de equipamento, né? A gente possui
Eu não falo autorrefrator, mas eu falo multi-examinador, porque tem outras funções ali. Você vê catarata, você consegue mostrar para o teu paciente. Você tem um retinógrafo que faz uma imagem da retina, você pode mostrar para o teu paciente e elucidar muitas vezes a emergência que ele precisa ir, né? Muitas vezes um oftalmoscópio, você vê a dimensão do problema, mas o teu paciente não sabe da dimensão. E muitas vezes eu queria só um óculos para enxergar perto. E vai lá na papelaria, nem vou falar farmácia, né? Vai lá na papelaria e compra um óculos de perto, resolvi meu problema. Mas ele tá com um problema lá no fundo do olho. Seja qualquer que seja a suspeita. Uma corioretinite, um descolamento de retina, né? A corioretinite não começa grandona. Não. Ela vai devagarinho, vai lá destruindo a tua mácula, fóvea, seja onde ela estiver localizada. Então, muitas vezes, essa nova geração, ela já está aceitando em que o optometrista, realmente, bacharel, formado, né? Às vezes eu até penso umas loucuras, mas a OAB, vocês participaram de uma prova, Sim. Sim. né? Vocês tiveram que elaborar uma peça ou defender a peça de vocês. Talvez os optometristas formados deveriam fazer isso. Hoje eu observo muitas faculdades fazendo optometria à distância. Não só optometria, né? Né? Todas. Isso. Então, Bastante. inúmeras faculdades visam o lucro, né? Mas muitas vezes elas não obtêm o resultado naquele profissional ao qual ela deu a informação, né? E, Adriano, mas tu é contra a EAD? Eu falo, não é que eu sou contra. É que eu acho que o profissional tem que se dedicar o dobro, o triplo, 4 vezes mais quando você faz um EAD. Porque você não pode estudar só para uma prova. Você não vai passar num concurso, vai receber alguns trabalhos ali. Você vai lidar com uma vida, com um paciente. E como você vai encarar essa situação, né? Então, precisa ser um bacharel, né? Eu vou dizer agora para vocês, técnicos em optometria, que atuam, mas eu já tenho alvará. Bom, seu alvará tem tempo para acabar, porque não vai ser renovado enquanto técnico, né? Você precisa buscar o bacharelado. E busque o bacharelado não com olhos só do diploma, porque você vai encarar uma faculdade que vai te mostrar coisas novas. Não, mas eu já vi de tudo. Parceiro, existem protocolos, existem exames que você muitas vezes deixou de atender um paciente e não soube o que aquele paciente tinha porque tu não tinha um conhecimento de um Hirschberg, de um Kappa, de um PPC, né? Eu converso com o Johnny aqui, né? A gente viaja, a gente não coloca uma música na viagem, às vezes, né? E eu falo para ele, o que você faz quando acontece isso? O que você faz quando acontece aquilo? Né? Para eu cobrar ele, eu tenho que saber. Sim. Né? Então a gente vai discutindo caso a caso, e essas situações, eu digo assim, PPC afastado acontece por quê? Né? Uma insuficiência, um excesso? O que está acontecendo lá dentro do olho? Né? Então, tudo isso a gente vai discutindo, e eu acho que os novos profissionais optometristas, né, precisam ter esse conhecimento e não parar. Sim. Porque muitas vezes você vai até o diploma, né, e daí você fala, não, agora eu tô galo velho, como diz no interior, né? Agora eu tô galo velho, deixa comigo. Então, nós precisamos ter optometristas aquém, né? Até então nós tínhamos apenas, acho que 3 faculdades na época, né? Canoinhas, Recife, em Rio Grande do Sul, né? Isso, agora não, agora parece que deu uma distribuída aí, né? E aproveitando a tua fala, eu te pergunto, olha quanto exames você me destacou. Sobre uma única situação mais específica ainda. E aí eu vou um pouquinho além. Esse profissional deveria estar atendendo aonde? Eu ia entrar nesse assunto. Essa era a minha próxima pergunta. O que nós, como entidade, estamos aqui? Buscando defender os interesses, organizar as classes, mais inserir o profissional no Sistema Único de Saúde. Essa era a minha pergunta. Esse é o nosso objetivo. Nós já tivemos algumas experiências. O Juan também foi o pioneiro. E também? Legal, vamos trocar uma ideia. E nós queremos isso. Tanto que
analisando as legislações e situações. Na época, o cenário negativo, né, do nosso primeiro julgamento da DPF 131, nós identificamos que um trecho lá da decisão dizia sobre o profissional no Sistema Único de Saúde. O que nós fizemos? Como é que faz para Ingressar. nós vamos colocar esses profissionais? É óbvio que o Juan já atendia, mas era de uma maneira diferente. Vamos buscar os requisitos Organizar isso. para colocar os profissionais ou para ofertar que os profissionais atendam no Sistema Único de Saúde. E nós identificamos que um dos requisitos era o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. O que nós fizemos? Nós mandamos um ofício, divulgamos esse ofício para que os profissionais se cadastrassem no Sistema Único de Saúde. Não sei se vocês fizeram. Não, acho que não. Não. A gente verificou que um dos requisitos era esse e começamos a estimular os profissionais a fazerem um cadastro. O que foi de positivo que a gente teve, né, nesse meio tempo? A pandemia. E lá na pandemia, os profissionais de optometria conseguiram se vacinar naquele primeiro momento, quem quis, é óbvio, em razão desse cadastro. Por ser um profissional da saúde. Por ser um profissional que atua na área da Não, saúde. mas eu me cadastrei sim. Agora você falou da vacina, sim. E aí, Exato. quando teve a parte da vacinação, o governo ele determinou algumas atividades que iriam, né, receber primeiramente a vacina e os optometristas conseguiram se vacinar na primeira demanda, tendo em vista o nosso cadastro. Foi por isso que eu me... E teve um caso aqui próximo da região que a gente teve uma resistência. O secretário de Saúde comentou que não iria vacinar os optometristas. Aí um associado nos procurou, nos buscou, ficamos praticamente a manhã inteira debatendo. Conseguimos, no início da tarde, a 1h, os optometristas começaram a se vacinar. Então, a gente fez muito trabalho de bastidores que a gente hoje está tendo a oportunidade de divulgar para vocês. Que bom. E esse é o nosso objetivo agora. Colocar, apresentar os requisitos para quem, né, para o optometrista que queira atender no Sistema Único de Saúde, os faça. Ou seja, mostrar os caminhos, né, para que ele os faça. E uma coisa que a gente destaca também, a gente fala muito de optometria, mas a gente defende também os profissionais de técnica em ótica, né, de nível médio, técnica em ótica. Porque nós também estimulamos o cadastro do CNES lá na época, eles também conseguiram se vacinar. Outro detalhe, se fala muito da ótica popular, ou de uma ótica que tenha mais acesso, e nós também estamos, na verdade, trabalhando para que as óticas também façam essa habilitação, as que, caso queiram, né, trabalhar nesse ramo do Sistema Único de Saúde. Então, esse é o nosso trabalho como entidade, pensar lá no futuro algo que traga benefício, tanto para os nossos profissionais, quanto para a população. Porque a gente busca defender os interesses das categorias, óbvio, mas principalmente proteger a sociedade, proteger a população, porque eles, né, nessa disputa, eu nem digo briga, porque às vezes é uma disputa que de repente uma conversa ou algo a gente poderia ajustar, mas quem sofre e quem não tem o atendimento é a população. E é isso que nós, como entidade, também trabalhamos para resolver, né? Veja só, da tua demanda inicial, olha onde você está, né? Carregou até a sobrinha aqui junto. Pessoal, a nossa agência de marketing pede para a gente pedir para o pessoal curtir, compartilhar nas redes, né? E a gente acaba se entrosando aqui, a gente acaba não pedindo, mas pessoal, a gente está precisando que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? A gente está precisando de um mínimo lá de 1.000 inscritos. A gente tem 700 e poucas hoje, espero que lá na frente a gente consiga visualizar esse número aqui como pequeno. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, ative o sininho, né? Cliquem lá para receber as notificações do nosso conteúdo.
é um podcast muito específico, né, do ramo óptico. Então, realmente, quem vê isso aqui, ele está inserido de alguma forma, né, no ramo, ou é usuário de óculos, ou fez consulta com o optometrista, ou está querendo interagir com a gente de alguma forma. Então, eu peço que vocês compartilhem nas redes e divulguem, né? Nós temos Instagram, uma novidade que muitas vezes as pessoas não sabem é que a gente está no Spotify também, tá? Então, às vezes, você está lá viajando, você quer escutar e aí você põe no carro lá. Claro que às vezes a gente é muito chato, mas dá essa força pra gente aí. Um detalhe que eu quero me atentar é que vocês que veem a gente no YouTube, vocês podem clicar naquela engrenagemzinha e clicar e colocar numa velocidade um pouquinho maior no vídeo. Porque às vezes você fala assim, pô, mas 2 horas. Se você colocar ali na velocidade 1.5, isso já vai diminuir bastante o tempo de informação e você consegue acessar e assistir o episódio todo. Às vezes você tá lá, tá em casa no trabalho, né? Em casa lá, fazendo alguma coisa. Ah, eu queria ver esse episódio aqui, mas eu não tenho tempo. Clica lá, coloca numa velocidade um pouquinho maior. Isso vai facilitar a vida de vocês. Isso é uma forma de aprender mais rápido. Porque daí você vai ter que se concentrar um pouco mais no que está ouvindo. Então, naturalmente, o teu foco vai ficar maior e você vai aprender um pouco mais. Doutoras, vocês possuem Instagram também? Como é que é essa situação Essa aí? rede social vamos deixar para vocês. Isso. Estamos criando agora, mas eu achei importante justamente esse trabalho que nós fazemos e vemos que ainda é muito carente nesse ramo, né, que precisa tanto dessa atenção específica. Então, nós decidimos agora esse ano criar as mídias sociais para levar esse conhecimento, né, essa informação, justamente que existe um escritório que trabalha defendendo os interesses tanto da ótica quanto da optometria a nível nacional, enfim, para que busquem, né, essa informação específica. Então, nós vamos repassar para vocês depois as nossas redes sociais. A gente vai deixar na descrição do vídeo os telefones do escritório delas, as redes sociais, tudo que você pode acessar as doutoras aqui. Uma coisa que eu vou dizer para vocês ali que é optometrista e que muitas vezes você não sabia que existia isso, né? Às vezes você fala assim, onde eu vou correr? Por onde eu vou buscar? Meu Deus, aqui na vigilância os caras estão me pelando aqui e eu não sei o que fazer. Bom, agora vocês conhecem. Não é mais pela ignorância. Agora vocês têm pessoas habilitadas, pessoas que já lidam com isso diuturnamente, né? A vida de vocês é resolver problemas dessa situação. Então a gente vai deixar na descrição desse vídeo os canais de acesso a elas, as redes sociais, né? E qualquer dúvida vocês podem mandar direto para o Instagram delas, ou caso vocês tenham alguma dúvida, vocês também podem acessar a gente. A gente tem o contato delas, a gente vai divulgar também, né? A gente faz essa questão porque são pessoas basicamente que vivem essa situação da defensoria, digamos assim, né? E a gente pode observar que antes dos problemas, muitas vezes elas buscaram a solução antes de acontecer. Então vocês vão estar com pessoas experientes e pessoas preocupadas com a tua segurança jurídica. Então a gente, como podcast, fica lisonjeado de recebê-las, né? Eu sei que espero que seja apenas o primeiro encontro, né? E que a gente e que a gente possa fazer disso encontros diários, outros encontros, digamos assim, até com vigilância sanitária, né? Eu estendo aqui o nosso convite para se algum membro da vigilância sanitária, seja municipal, seja estadual, e quiser vir aqui conversar com a gente, né? E que tem alguma dúvida, que também acesse as nossas redes, né? Esse aqui é um espaço democrático. Isso aqui não é uma ditadura. Enquanto podemos falar, né? Ainda não somos vetados ainda, né? Então, eu convido, sejam outros optometristas, sejam oftalmologistas, vigilância sanitária, você técnico em ótica que muitas vezes tem muitas dúvidas, ou às vezes você quer contar a tua história, ou alguns problemas que você passou, vem aqui conversar com a gente, né? Acesse nossas redes. Nada mais justo, né? Até porque isso aqui é feito com muita dedicação, muito carinho, sempre buscando as pessoas que agregam dentro desse nosso mundo, desse nosso dia a dia, para as óticas, para os optometristas, né? E mostrar que
Temos 2 doutoras aqui, advogadas, que nos defendem. Então, muitas vezes, você aí que está vendo, que está desamparado, está com um pipinão, está só tomando bronca e fica andando que nem uma barata de um lado para o outro, pensando, meu Deus, eu não sei o que fazer. O advogado que eu falo, ele não tem o conhecimento específico, então está um pouco voando na situação. Não, temos hoje advogados específicos, né, especialistas na nossa área de óptica e optometria. Então, vão saber elucidar, direcionar, tranquilizar. Porque a gente nada mais quer é isso. Poder trabalhar, sabendo do caminho certo, melhorando aquilo que a gente ainda está fazendo mais ou menos, ou fazendo errado, para a gente fazer tudo certo. E, gente, não tem coisa melhor na Terra que fazer as coisas 100% certas. Caminhar certo, dormir em paz, tranquilo. E quando acontecer qualquer, como diz outro, qualquer flecha lançada, vocês estão ali com a barreira firme, né? Veio, bateu e ficou. Não teve nenhum problema maior, às vezes por um desconhecimento, vamos dizer assim, da parte da ótica ou do optometrista. A gente fala muito em defender a categoria, mas é para isso que a entidade foi criada. É óbvio que nós estamos aqui para defender de maneira individual, óbvio, mas a entidade e a nossa recomendação é essa. Busque a sua entidade de classe regional. A gente fala muito de Santa Catarina porque a gente fez todo esse trabalho, toda essa busca. Como pioneira, né? Aqui. Mas a gente recomenda isso. Profissionais de outros estados, busquem a sua entidade de classe. Se elas não fazem ainda, peçam para elas buscarem esse conhecimento. Ou, de repente, nos procure. A gente está aqui para auxiliar. É o que eu ia dizer agora. A gente está aqui para ajudar outras entidades. É óbvio que, de repente, o nosso modelo deu certo aqui, tem algumas coisas que a gente precisa alterar. Por óbvio, uma das coisas que a gente não comentou, que a gente busca as vigilâncias municipais também. Nós buscamos mostrar o conhecimento da entidade. Tanto que a gente conseguiu muitos termos de cooperação. O que resume esse termo de cooperação? É a visita com um órgão público, ou seja, com um fiscalizador, que é a vigilância sanitária, e em todos os estabelecimentos, ópticos e optométricos. Lá nós não estávamos para fiscalizar algo do gênero. Não, nós estávamos lá para orientar, para dizer que os profissionais, os técnicos em óticas, precisam preencher corretamente o livro. Por que preencher corretamente o livro? Porque existe uma legislação, e na legislação consta que precisa ter um livro óptico. E esse livro deve ser preenchido, porque a vigilância sanitária precisa vê-lo. Então, é isso o nosso trabalho, de orientação. Por óbvio, no final, a gente, caso o estabelecimento óptico ou optométrico tenha alguma situação que precisa ser corrigida, nós apontamos, nós orientamos. Mas o objetivo aqui é que exista uma concorrência, principalmente no ramo óptico, que ela seja leal, que os estabelecimentos preencham os requisitos do estabelecimento e que ela olhe para o vizinho e veja que o vizinho também está fazendo corretamente. Não, nessa região está todo mundo. O caso da optometria naquele município. Os optometristas não cobravam pela avaliação optométrica. Hoje é uma outra realidade. Hoje todos cobram. A gente consegue fazer esse trabalho. Esse ajuste de conduta. Esse ajuste. Essa orientação ela serve para mostrar quais são as nossas fragilidades, óbvio. Mas também consegue mostrar qual é o caminho que a gente precisa seguir. Então, a entidade de classe está aqui não para determinar quais são as ordens, mas sim para mostrar qual que é o caminho mais tranquilo a ser trilhado. E justo. E justo. E correto, porque a gente precisa ter concorrência, mas ela tem que ser leal. Então, as entidades de classe precisam trabalhar para que isso ocorra. O advogado precisa ter um advogado especialista. Eu digo isso para todo mundo que nos procura no escritório. Às vezes procura para resolver uma situação de família. Eu digo, olha, nós fazemos, porém, eu te recomendo procurar um especialista. Por quê? Porque lá ele, de repente, vai te dar muito mais mecanismos de defender esse teu interesse específico. Então, assim como na optometria,
Não digo que é um sonho, porque eu sei que isso vai acontecer. A gente vai ter optometristas especialistas em áreas específicas que o João, aqui de Joinville, vai encaminhar para o fulano lá em Floripa ou lá no Oeste, Chapecó. É isso que a gente quer. A gente quer profissionalizar a entidade e, principalmente, ajudar os profissionais a também buscar isso. A situação que a gente busca, que é o Sistema Único de Saúde, é uma busca. E a gente vai chegar lá. Tem os seus percalços, né? Sim. Mas nós estamos aqui para preenchê-los, né? E para em gerações futuras ficar mais fácil, para eles enfrentarem outros problemas, né? A gente precisa aprender junto com os passos de vocês, né? Eu digo que é tão mais fácil, né? Não, é tão mais tranquilo. Justamente, eu até aproveito aqui e compartilho um feedback do podcast que vocês fizeram com o nosso presidente, o Juan. Ele contou toda a trajetória aqui com vocês, enfim, e aí um aluno dele falou: poxa, professora, eu que estava desestimulado, ouvi a sua história, ouvi toda a sua trajetória, e aquilo me deu um ânimo, né? Então aquilo me deu um gás para ver, poxa, você já, as pessoas que estão na profissão há mais tempo já passaram por tantos desafios que hoje já existe um amadurecimento profissional muito maior. Então, eu aproveito e já parabenizo vocês pela iniciativa do podcast, como entidade, como escritório, porque eu acho que isso aqui é você dar conhecimento, você disseminar essa informação a todo mundo, né? E, às vezes, trazer aquele estímulo, aquele profissional que está um pouquinho desestimulado, enfim, e viver que existe uma entidade que está buscando, né, esse amadurecimento. Isso vem de encontro com... Eu gosto de ver o Clóvis de Barros Filho, não sei se vocês conhecem, mas ele falava do cara que descobriu o Teorema de Pitágoras. Cara, descobriu o Teorema de Pitágoras, né? Basta você aplicar e você tem preguiça de aplicar, né? O cara descobriu, olha o gênio que o cara foi, a soma dos quadrados da hipotenusa e você só precisa aplicar. Então não tenha preguiça, sim, né? Vem de encontro com o que você fala, que muitas vezes o cara tá lá desanimadão e pá, não sabe o quanto as pessoas anteriores estudaram, ralaram. Imagina as primeiras turmas de optometria, o que eles enfrentaram. A segunda, a terceira, opto o quê? Eu não sei o que é isso, entende? Hoje, a gente tem segurança jurídica, a gente tem entidade de classe, a gente tem CRT, a gente tem uma série de fatores que nos ajudam a tornar a coisa prática, né? Eu lembro outro exemplo na minha faculdade lá, tive inúmeras tretas na faculdade, né? Mas tinha um professor que eu lembro muito bem, que é um estimado professor chamado Rui, que ele dava aula, eu não lembro qual era a matéria, mas era uma matéria muito bacana, assim. Era bioestatística? Bioestatística, essa mesmo, E bioestatística é exatas pura, né? Então é isso, aquilo. E eu fiz uma prova, fui bem na prova, e um colega meu, que falava alemão com ele, isso, aquilo, aquele outro, falava: olha aqui, professor, que nota você me deu? Ele falou assim: como assim que nota eu te dei? Essa foi a nota que você tirou. O João tirou 9,5. Daí? Que o João tirou... Ele acertou as questões, você errou. Você quer que eu fale o quê? Quer que eu fale em alemão que você está errado? Né? Então, eu falo para você que é técnico em optometria, busque o bacharelado, busque se profissionalizar, busque fazer a coisa melhor. E se você não tiver segurança jurídica, ou algo relacionado à vigilância sanitária, vou dizer para vocês que é de outro estado. Vocês atendem o Brasil todo, né? Internacionalmente ainda não, né? Tá bom. Busquem as doutoras aqui, elas têm muita experiência. Você que está no Brasil, está lá no Pará, que muitas vezes tem alguns lugares que não tem entidade, não tem advogado. Meu irmão é advogado, meu pai era não sei o quê. Não. Faça uma coisa melhor. Se você está iniciando a optometria no seu município e você está tendo problemas para isso, nós já temos uma solução, que são as doutoras. Elas conseguem elucidar muitas vezes. E elas vão fazer tudo o que podem fazer para a coisa sair certa. E muitas vezes você sendo pioneiro na sua região, você trabalhando de forma correta. Eu tinha um amigo meu que acho que era do Maranhão. Imagina, não é a despesa. O tempo, a dedicação. Ele levava acho que 2 dias para chegar em Canoinhas.
E ele tava lá, ia de barco em algumas regiões, ribeirinhos, sabe? Então, assim, você que tá na sua região aí, no Acre, em qualquer outro lugar, que você não tem segurança, que você está cursando porque você quer isso pro resto da sua vida, você entendeu que muitas vezes as pessoas buscam uma outra forma mais rápida ou talvez uma forma menos onerosa financeiramente mesmo, dependendo da sua região, você vai buscar um optometrista. Então, e você tá com medo, pare de ter medo, porque isso aí só vai te paralisar, né? Encare de frente, você não tá encarando a faculdade? Encara o restante também, isso aí faz parte, não é, doutoras? Não é verdade? Não é assim que E funciona? a gente está aqui para auxiliar Exatamente, né? tecnicamente e juridicamente vocês. Isso aí. Vamos Coloca... fazer propaganda de quem faz bem feito. Costumo comparar, né, numa mecânica. Às vezes nos treinamentos de ótica que eu dava antigamente, eu falava: onde é mais barato você arrumar o ar-condicionado do seu carro? Na mecânica geral ou no específico? A pessoa fala assim: na mecânica geral. Eu digo: ele vai testar o seu ar, vai tentar colocar uma porquinha aqui, vai perder um parafuso lá. No específico ele vai dizer: é isso aqui, parceiro. Sim. Te custa R$1.000. O outro pode fazer por 500, mas ele vai aprender no teu ar. E aqui a gente não está aprendendo, né? Aqui a gente está falando com pessoas que têm conhecimento. Doutoras, a gente está caminhando já para o final, né? Eu, por mim, bati um papo até final da tarde aí. Fazer um monte de outras perguntas. Mas eu digo para vocês que esse aqui é apenas a primeira participação de vocês. Tenho certeza que a hora que vocês entrarem no carro, vocês vão dizer: pô, a gente devia ter falado disso. A gente devia ter falado naquilo. Né? E como a gente não tem um roteiro aqui, né? Eu estava conversando com vocês antes da minha situação eletrônica ali. Isso aqui é tudo muito autêntico. E a gente vai conversando, vai caminhando para que as coisas fluam naturalmente. E eu acho que essa é a essência que a gente carrega no nosso podcast, que é trazer pessoas que são do ramo, que vivem no nosso ramo e que são autênticas. Né? Não tem joguinho combinado, não tem nada. Então, de pronto momento, quero agradecer em nome do JJCast como entidade, né? Pessoalmente também, pelo auxílio que vocês já me propuseram, né? Espero que a gente possa ter outros bate-papos com vocês, com o Juan junto, com o oftalmologista, com vigilância sanitária, né? Para a gente poder enriquecer muito mais esse nosso ramo, que é muito bonito, né? Que eu tenho certeza que a sociedade brasileira agradece de nós estarmos inseridos nisso, né? A sociedade muda quando os indivíduos nela inseridos mudam. Então é dessa forma que a gente vê. O podcast foi feito para isso, espaço democrático, da gente poder divulgar, da gente poder mostrar para as pessoas que existem coisas boas e existem caminhos legais, né? Vocês aceitaram essa troca de ideias. Mais uma vez eu agradeço. E eu quero deixar aqui para vocês aberto que às vezes, como a gente estava dizendo, é tudo muito autêntico. A gente vai falando aquilo que vem no pensamento, fazendo as perguntas pertinentes, ouvindo a história. Mas se faltou alguma coisa, né, da nossa parte, né, da nossa conversa aqui, deixem nos comentários, façam uma pergunta ali embaixo, pública, porque às vezes a sua dúvida é de muitas outras pessoas. Então, assim a gente pode, as doutoras vão ver, vão poder responder, vão ter a liberdade de estar interagindo com todo mundo que nos assiste, tá bom? Para mim foi um prazer recebê-las, né, nosso, em nome do JJCast, agradeço imensamente a visita. Para nós é cada dia melhor ver essa evolução aqui de pessoas com mais autoridade, que têm conhecimento, né, que é isso que a gente deseja, né? Fizemos isso aqui realmente para mostrar para o mercado que tem muitas pessoas que têm muito a agregar. E de uma forma aqui, ó, descontraída, gratuita, que às vezes acrescenta demais no dia a dia de cada um. Da forma como você falou, né, do feedback do outro podcast, nós, da mesma maneira, pessoas lá do Nordeste, lá dizendo: nossa, vocês contaram para nós essa situação, nos motivaram a manter o nosso negócio. Eu estava tão desmotivada, né? Foi um baita de um depoimento. E a gente faz isso com todo o carinho, com todo o amor do mundo e realmente com a esperança de que isso realmente aconteça. Que motive mais alguém a manter o seu trabalho, a manter a sua vida, seu crescimento,
melhorar a sua família, melhorar a sua vida de um modo geral. Então, muito obrigado pela visita. Espero que venham muitas outras vezes com novidades, com evoluções, com ganhos de causa, para que a gente possa evoluir cada vez mais aqui no nosso segmento. Doutoras, eu quero que vocês deem as palavras finais de vocês, Isso, né? por favor. A gente agradece o convite em nome da entidade, da assessoria jurídica e do nosso escritório também. É uma oportunidade ímpar. Essa conversa, esse bate-papo é interessante, que a gente consegue mostrar para vocês muitas situações que, de repente, mesmo vocês sendo catarinenses, não sabiam o que aconteceu. Verdade, sem dúvida. E queremos destacar, principalmente, que a entidade está aqui, sempre estará buscando defender os interesses, buscando o melhor caminho. Pode ser que muitas vezes a gente não faça as divulgações como muitas pessoas gostariam, seja por questão de estratégia ou simplesmente porque a gente quer que efetive a situação e aí sim a gente faça a divulgação, mas principalmente os associados que estão na entidade acompanham o nosso grupo oficial lá. Se a gente posta qualquer ofício é porque ele é relevante. E convido as pessoas que não estão, né, que não fazem parte da entidade, façam, é muito importante. E trabalhar com a segurança jurídica, e principalmente quem já enfrentou ou que de repente vai enfrentar, vai ser o caminho mais fácil. Sem Então, busquem a entidade justamente para que tenham essa segurança. E foi um prazer, foi muito leve, foi muito tranquilo. Bacana, e né? é o que você falou, talvez, eu já aqui, já pensei em várias coisas que a gente não falou, que a gente queria compartilhar. Mas a gente vai ter mais programas aqui, acredite. E faço as minhas palavras da doutora Mábila. Eu acho que essa conversa, essa troca de informação que gere algum insight, gere algum incentivo, né? Algum estímulo para os colegas que estão nos escutando seguirem em frente, continuarem nessa busca profissional, nesse crescimento profissional já valeu. Então, agradeço imensamente o convite. Estamos aqui, nosso escritório está aberto, a entidade está aberta para receber essa troca e eu acho que todo mundo tende a ganhar com isso. Então, Bacana, muito obrigada. bacana. Pessoal, vocês que estão nos escutando aí, por favor, né? De acordo com a nossa agência de marketing aí, tem que curtir e compartilhar nas nossas redes. Lembrando que o contato delas, o Instagram, telefone do escritório, vai estar tudo na descrição desse vídeo, tá? Então, vocês que têm alguma dúvida, elas atendem o Brasil todo, tá? Não só Santa Catarina, mas o Brasil todo, e elas têm muito conhecimento, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.